Glória, glória, glória. Paz a todos. Mais uma vez aqui o irmão Adolfo vem falar convosco mais uma vez sobre um tema, um assunto que muito pouco tem se falado ou pouco se prega sobre este assunto. Eu percebo talvez que seja devido a uma parábola que é um pouco complexa, né? Que talvez é difícil de entender, de perceber realmente do que se trata, mas já vi também pessoas a interpretarem de uma forma totalmente contrária. E ultimamente eu vi uma certa pessoa falando sobre isso, mas interpretando de uma forma, querendo dizer que isto se refere aos bens materiais, não é? Que seja dinheiro, etc, essas coisas assim. Mas e aí o Espírito Santo estava a me dizer que não é assim, não é assim, não é assim. E eu estava a dizer, então, não é assim, então e como? Mas também não tive resposta. Percebendo eu que realmente não é bem assim que isto quer se tratar, não se refere a dinheiro, não é? Então, eu orando, eu disse ao Senhor, eu disse, Senhor, se o Senhor não me revelar realmente do que essa parábola quer dizer, olha, eu não vou mais estar a olhar para esta parábola ou querendo me preocupar saber do que se trata essa parábola. Eu não vou olhar mais para essa parábola. Não vou olhar mais para tal a palavra da parábola. E eu fui dormir. Amém? Fui dormir e de manhã eu tive a resposta. Amém? Eu tive a resposta tudo a se encaixar. Amados, eu quero vos dizer em primeiro lugar, antes de tudo, porque eu também não quero esse vídeo que seja grande, porque eu já percebi que as pessoas, quando o vídeo é demasiado longo ou grande, as pessoas não costumam assistir, não costumam ver. Então, vou querer que eu seja assim, um bocadinho breve sobre esse assunto. Até mesmo a leitura, penso eu, não vou efetuar, porque todos conhecem essa parábola. Amém? Conhecem essa parábola. Quero vos dizer uma coisa antes, que é, na palavra, no Evangelho, durante toda a pregação de Jesus Cristo, quando pregava, em nenhuma parte você vai encontrar Jesus a falar sobre ou incentivando, buscando os bens materiais. Amém? Ou o dinheiro, uma coisa assim. Que nós tenhamos preocupação sobre isto. Ou a forma que nós podemos ir buscar os bens materiais. Não vais encontrar. A não ser que, numa parte só em que ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois o resto será acrescentado. Amém? Portanto, é a única parte, a condição de nós podermos obter aquilo que são as nossas necessidades materiais. A condição está apenas em, primeiramente, buscar o reino de Deus. Ele disse que Deus já conhece os nossos corações, o que nós precisamos, o que nós ansiamos,
Deus já conhece, já sabe. Então, naquela condição de se colocar primeiramente nas mãos de Deus, buscando as coisas de Deus, buscando a sua palavra, alimentando-se da sua palavra, não é? E assentar-se no seu coração, confiando em Deus, esperando em Deus, Ele próprio fará das nossas necessidades com que nós possamos, com que nós tenhamos aquilo que nós ansiamos. Portanto, a partir dali, tudo que possa vir alguém dizer, acrescentar que não, essa palavra que está a dizer que não é bem isso. E outra coisa, a outra parte em que ele demonstra uma relação de bens materiais de uma forma para o bem através do dinheiro, vamos falar assim, que é um exemplo que nós todos devemos seguir, sejam eles ministros, sejam eles presidentes, etc. Não é? A sociedade, um exemplo que nós devemos seguir, que é o exemplo de Zaqueu. É que o Zaqueu era cobrador de finanças, né? Das finanças. Mas, porém, era ladrão. Era ladrão. Portanto, amados, se vocês ouvirem barulho, estou aqui por trás a passar um comboio e ao mesmo tempo está a chover. Então vão ouvir barulho constantemente de chuva e comboio, etc. Portanto, não se perturbem. E o Zaqueu fez o quê? O Zaqueu, quando encontrou-se com Jesus, arrependeu-se, percebeu das suas maldades, do seu pecado, de ter roubado o dinheiro do povo. Porque o dinheiro nas finanças é o dinheiro que pertence ao povo, não pertence a ninguém. Porque o Estado é o povo. Então isto é uma coisa que toda a gente tem que perceber. Todo aquele que for para ir trabalhar no Estado, não é? Em que é colocado através de um presidente ou ministro que é para poder governar certa função, deve perceber que está a exercer um cargo para o bem do Estado, que é o povo. Então ali a primeira coisa que tem que perceber é a questão que se trata a palavra cidadania. Se a pessoa não entender esta palavra cidadania, é difícil. O que acontecerá é que por aí a gente vê as pessoas roubam e fazem daquilo que devia, em vez de servir, serve-se a si mesmo. Não é? É o que acontece. Mas o Zaqueu naquele dia, isto tudo caiu-lhe no coração, percebeu que estava a fazer tudo errado. Então disse que vai pegar no dinheiro que ele roubou do povo, não é? Que é das finanças, vai devolver ao povo. Não é? E ele fez isso. Essa é uma outra parte. Mas aqui, agora essa questão não se pode associar com essa parábola que nós aqui vamos ver, que é a parábola do mordomo infiel, que se encontra em Lucas, capítulo 16, não é? Lendo isto, portanto, eu sugiro que depois leiam, né, lá em casa, depois façam análise com aquilo que eu vou falar. É
eu vi essa pessoa quando estava a falar sobre isto, etc. Portanto, depois de manhã eu tive, hoje mesmo que eu tive essa revelação que eu estou a gravar, amém? E o que acontece? Quando eu acordo, o Senhor mostra-me, não é? Mostra-me. Começa a me mostrar uma palavra a dizer Antiga Aliança. Antiga Aliança. E depois junta Israel. Depois vem a palavra Nova Aliança. Bem, então aquelas palavras todas começaram a se encaixar e foi dar o sentido da palavra do mordomo infiel. E comecei a perceber a mensagem, a parábola de mordomo infiel. O que é que se representa o mordomo infiel? Amados, desculpa. Mordomo infiel. Deus confiou, chamou o povo de Israel o seu povo. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Começa a entender agora a revelação. Amados. Amados, não leiam a palavra à toa. Se você lê e não entender, deixa ali. Procura interpretação com o Senhor. Peça a Ele que Ele dê. E Ele dá. Não façam interpretações assim para o alto. Por isso que está a surgir muita confusão ali. Não é assim. Amém? Esta parábola não fala sobre o dinheiro numa forma daquilo que é os bens materiais físicos. Não está a falar disso. Está a falar de algo que é espiritual. Isso é uma coisa espiritual. Não é bem material. Mas eu vou chegando lá. Deus fez uma aliança com o povo de Israel e disse que vós sereis meu povo e andem nos meus preceitos, nos meus caminhos e que guardem, não é, a sua palavra, etc. Ora, a lei na antiga aliança, a lei era insuficiente para a expiação do pecado da humanidade. A antiga aliança serviu apenas como se fosse uma sombra, mas não como a pura a verdade. Serviu apenas como se fosse uma guia. Amém? E o que acontece? O povo com que o próprio Deus fez aliança, esse povo desfiou-se. O povo que o próprio Deus fez aliança adulterou-se. Porque quando uma pessoa casa, faz uma aliança, e quando se quebra essa aliança, você vai buscar após outro homem, outra mulher, uma coisa assim, você adultera. Estão a perceber agora? No fim, vão perceber isso. Eu vou ler só a parte do fim, que é para a gente entender isso. Só a parte do fim. Então, o que é que Jesus diz aqui? O mordomo, quando lhe disseram que quando o seu patrão disse que o que
osso de ti. Eu vou te tirar a mordomia. Não é? Porque você dissipa os meus bens. Não é? Porque então, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Ele diz assim, meu Deus, por exemplo, vamos ler um bocadinho aqui no verso. E o mordomo disse consigo, quando disse assim, osso de ti, conta da tua mordomia, porque já não podes ser mais meu mordomo. Né? Portanto, por quê? Por que ele disse isso? Porque este foi acusado perante ele, o patrão, de dissipar os seus bens. E o mordomo diz assim, o que eu vou fazer? Que o patrão vai me tirar a mordomia. Cavar não sei, pronto. Trabalhando, né, nesse caso, de outra forma, não sabe. E teve uma excelente ideia. Chamou as pessoas que deviam. E perguntando, você deve quanto ao meu patrão? 100, escreve lá 80. Pronto. Portanto, ele teve uma forma sábia para poder devolver, não é, ao patrão aquilo que era o que era de direito. Está a entender? Agora aqui você vai interpretar, vai dizer que não, está a falar sobre o dinheiro. Não é isso. A interpretação aqui está a falar no sentido de coisas como se fosse material, físico, mas representa-se a espiritualidade. Não é? Em que o povo de Israel foi-lhes confiado. Foi-lhes confiado uma aliança. Foi feita uma aliança. Se você quer entender uma coisa, que é assim, um servo de Deus é como se fosse um mordomo. Não quer dizer que é mordomo. Porque a parábola é isso. É como se fosse. Mas não quer dizer que você é assim. Se você quer entender a parábola fala-se desta forma. A parábola, tudo que é parábola, significa que é como se fosse. Então, um servo de Deus é como se fosse um mordomo. E o seu patrão é que é o Senhor. Amém? Em que ele confia. Está a perceber? É que ele confia os seus bens. Estamos a falar a nível espiritual. Mas é que o Senhor vai cobrar naquele dia. A cada um. O que é que diz que o Senhor disse assim, assim seja, vocês também sejam fiéis, se naquilo que se vocês não forem justos naquilo que é da injustiça, quem vos dará o que é vosso? O que é que o Senhor está aqui a dizer? Olha, a palavra é nossa? Não, é do Senhor. A lei é do Senhor. A obra é do Senhor. A alma, vida, pertence ao Senhor. Agora, se você foi-lhe confiado algo que depois isto poderia fazer com que muitos pudessem beneficiar daquilo, mas você maltratou aquilo, não soube gerir aquilo. Naquele dia,
você vai ser cobrado sobre isso. Naquele dia, você vai ser cobrado sobre isso. E de igual modo, aqueles que estão a dever, os devedores. Quem são os devedores? Os devedores são todos aqueles que se encontram perdidos, estão no pecado. Todo aquele que está em pecado está em dívida. E essa dívida será-lhe cobrado, que é o pecado. Então, se você chegar e disser, e um servo de Deus dizer assim, e você disser, eu fiz aquilo, etc., e eu me arrependo. É a mesma coisa você está a dizer que você devia ao seu patrão XXX. Mas agora o servo de Deus vai lhe dizer, tudo bem, a partir de hoje, como você se arrependeu, você já não é mais culpado sobre essas coisas. Agora escreve no teu coração que você a partir de hoje és livre. Está a perceber? Mas é que a pessoa, se formos a ver, devia tanto. Significa que fez tanta coisa má, tanta coisa ruim. Mas foi-lhe reduzido tudo aquilo. É aí o sentido de quanto é que você deve ao meu patrão? Um diz 100 e ele diz assim, ok, escreve 80. Assenta-te já e escreve 80. Você quanto? 80, não sei quanto. Então senta-te ali e escreve 50, por exemplo. Foi reduzido, né? Foi reduzido a pena. Até nos tribunais fazem isso. Então todo aquele que está a ouvir essa palavra hoje, que entenda isso. Em que a antiga aliança não tinha como poder liquidar, vamos falar assim, os pecados daquelas pessoas. Amém? E a nova aliança, que é a verdade que veio, não é? É esta que dará e dá a salvação. E o povo de Israel na época não entendiam isto. Não entendiam isto. Então Jesus lançava umas indiretas contra eles. Por facto, não aceitavam. De tanto falava, não lhe percebiam. Então ele teve que lançar essas indiretas. Vocês são como um povo que um patrão confiou as suas riquezas e não souberam tratar como deve ser. Estão a perceber? Estão a perceber? Mas agora, vendo vindo que vem a verdade, em que todos podem
realmente se livrar, não é? Uma oportunidade, vamos falar desta forma. Agora chega uma oportunidade para que realmente todos que devem e deviam possam se escapar das suas dívidas. E mesmo assim, não conseguiram perceber isso. Muitos deles preferiram continuar com as suas dívidas. Vamos falar do pecado. Porque o que podia fazer com que perdoasse os seus pecados estava ali, que é o Jesus, que era o Cordeiro, que era agora, vamos dizer, aquilo que era justo. Oh, meu Deus. Agora, entenda, aquilo que era justo estava ali. Estava ali. Agora entenda o sentido da palavra que ele disse, de tal parábola. Se daquilo que era injusto não foste fiel, e quem te confiará aquilo que é justo? Se você não foi fiel com aquilo que é injusto, o que era injusto? É a lei. A lei era justa para expiação do pecado? Não. Então, se vocês... Olha, por isso que ele disse noutra parte, ele disse assim, mas se vocês nem beberam primeiro o vinho, agora já querem o novo? Não dá. Bebam o primeiro, primeiramente, depois venham aqui beber o novo. Bebam o antigo, depois venham cá buscar o novo. O antigo, o vinho que ele estava a referir, é a antiga aliança. O novo é a nova aliança. Estão a perceber? Portanto, vocês nem sequer daquilo que vos foi dado, primeiramente, não é? Vocês não souberam tratá-lo como deve ser. Vocês não perceberam. Por isso que essa razão, alguns, até hoje, andam a matar os outros. Porque estão colados no Antigo Testamento. Estão a perceber agora? E continuam com dívida com Deus. Continuam com dívida. Por quê? Porque ninguém vai conseguir viver segundo o Antigo Testamento. Ninguém. Porque se você julgar o outro de maneira que é no Antigo Testamento, assim também com Deus você será julgado. Porque você não pode matar o outro, porque não é lhe incumbido essa responsabilidade. Ninguém pode matar o outro porque o outro fez mal. Você está a julgar com suas próprias mãos. Você é Deus para fazer isso? Não. Então, está com dívida com Deus. Está com dívida com Deus. E essa dívida vai levar para o inferno. E se você ainda não entendeu isso, então e como é que você vai receber o novo? Então a antiga aliança é uma guia que lhe faz entender o que vai vir.
Ou o que era para vir e que já veio, que é a verdade, Jesus Cristo, que é a nova aliança, que é, lá está o tal, nós chamamos de Novo Testamento, não é? Amados, então, temos que ter cuidado. Para finalizar, porque o vídeo está a ficar um bocado grande, no fim, se você ler, está escrito assim, no versículo 14, no verso 14 diz assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, mas e agora aqui? Isto aqui, você vai dizer o quê? Estava a falar sobre o casamento? Casamento físico, carnal, é isso? Não. Aqui Jesus está a dar o sentido como o casamento entre marido e mulher costuma acontecer. No caso, se você casa e rompe aquela aliança, que você vai buscar outra pessoa, você está a adulterar. E a pessoa que também é repudiada, né, nesse caso, se vai juntar-se com outra pessoa, não é? Portanto, aquela pessoa que vai casar, aquela pessoa que foi repudiada, também fica no ato de adultério. Portanto, Deus faz uma aliança e você quebra aquela aliança. Você vai buscar outros deuses, você está a adulterar. É isso que Jesus estava a querer ensiná-los. Não é? É isso que Jesus estava a querer ensiná-los. A Bíblia, a mesma coisa que Jesus pode falar, ou pode falar noutra hora, numa forma, num sentido aí assim, e mais à frente, depois pode falar a mesma palavra, mas vai ser no outro sentido. Aí que tem que ter cuidado. Portanto, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu deixo aqui essa mensagem. O vídeo parece que ficou um bocado grande, mesmo assim, em relação daquilo que eu queria dizer. Mas eu queria só dar um exemplo aqui mais rápido. Se calhar vai ser um tema que vou falar futuramente, sobre outra parábola, por exemplo, do joio e trigo, que é uma grande confusão que as pessoas têm feito de joio e trigo, por exemplo. Aquela parábola não refere-se à igreja. Não está a falar joio e trigo, não é na igreja. O joio e trigo está a falar de uma forma geral, que é o mundo em que todos nós nos enquadramos, nos estamos, em que aqueles que Jesus veio e trouxe o trigo, que é a semente de trigo, que é a boa semente, e aqueles que não receberam, que se encontram por ali buscando outras coisas. Por exemplo, lá está a parábola, por exemplo, de Mamon, que se encontra aqui no mesmo coisa que estávamos a ler aqui do mordomo, que disse que aquele que tiver os olhos maus, não é? Que amar o mamon, não é? Portanto, está a referir que o mamon não é só o dinheiro. O mamon representa Satanás, que é o Deus deste século, de materialismo, das pessoas que amam o materialismo, não é? E que julgam segundo aquilo que eles veem. Está a entender? Por isso Jesus disse que não julguem segundo
à vista, a vossa aparência. Portanto, e as pessoas julgam pelo que vê e agradam-se pelo que está a ver e vai amando esta vida, não é? As coisas deste mundo, porque ele julga aquilo que ele está a ver. Mas de Deus é espiritual, é preciso entendê-lo, preciso receber o Espírito Santo para entender as coisas de Deus. Então aí vem a esperança. Você crendo naquilo que você não está a ver com os olhos físicos, mas consegue vê-lo, não é? Consegue ver pelo Espírito. Está a perceber? Nós esperamos a volta de Jesus. Ele disse que vou preparar a morada e virei vos buscar. Eu até fiz uma canção sobre isso. Né? Eu vou ao meu Pai preparar-vos morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Irei voltar para levar-vos comigo, para que fiquem junto de mim. Jesus vai voltar, breve vai chegar. Jesus vai voltar e breve está a chegar. Amém? Está a chegar. Então, a parábola do trigo e joio está a referir-se a nós todos no mundo. Amém? Que aqueles que receberam Jesus, a sua igreja, aqueles que aceitaram mesmo a sua palavra, que têm a sua palavra, têm o Espírito Santo, esses têm o trigo. Aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem receber o Espírito Santo para que lhes tire, não é, da dívida que é do pecado. Vamos continuar a falar assim, da dívida. Amém? E que o espírito de Satanás opera naquela pessoa, e daí a razão há tanta maldade entre uns aos outros no mundo. Isso ali é a semente de joio. Ali onde Satanás governa sobre essas pessoas. Estamos entendidos? Jesus, agora, quando ele disse que não, para não arrancar ainda, quer dizer que, porque isso é como se fosse alguém dizendo assim, mas o mundo está tão mal e tal, e não sei quanto, por que já não, por que não seria melhor Deus arrebentar já com isso tudo e acabou, e como fez no outro tempo, né, no passado? Então, nesse sentido, Jesus diz assim, não, deixa ainda o joio e o trigo crescerem junto, a humanidade vai crescendo, estamos a tornar, se você notar, o povo não é o mesmo no mundo daquilo que era naquele tempo até agora, cresceu muito. E à medida que vai crescendo, a maldade vai crescendo, mas também os frutos bons, que é da parte do Espírito Santo, também vai crescendo. Vai havendo povo de Deus multiplicando-se. Enquanto a maldade também vai se multiplicando. Então o joio e trigo vai crescendo junto. Agora já estamos a entender? Não é na igreja. Quem diz que o joio e trigo na igreja é diabólico. Isso é diabólico. Isso são aquelas pessoas que querem se refugiar, de continuarem a fazer, de trazerem coisas diabólicas, de satanismo, para trazerem na igreja, para que não haja alguém que lhe diga assim, não faça isso. Por isso que não querem profetas dentro da igreja. Porque o profeta chega e aponta o dedo e diz assim, diz o Senhor, não farás isso. Não querem essas pessoas. Eles fazem isso, põem a correr os profetas de Deus.
Profeta de Deus é a boca de Deus, não é? Não sei como eu posso dizer, não é? E não tolera. Pode estar ali, se calhar, aguentar 1, 2, 3, 4, mas chega num ponto, o coração não aguenta, explode e fala, e pum! Estão a perceber? E hoje as pessoas perderam isso, perderam a noção. Para eles o profeta é o quê? Que lhe diz que estás mal, não, vai ficar bem, profetizando sempre coisas positivas, positiva. É isso que esperam das profetas. Já agora vou aproveitar de dizer isso. A mim, fizeram com que eu pudesse estar a fazer isso. Eu sempre fugi. Porque Deus não me chamou sobre essas coisas. O que Deus me chamou foi isso que estou aqui a fazer agora. Trazer a luz. É a palavra. Mas se o próprio Deus permitir que alguma situação, não sei quantos, aí sim. Mas não pode ser o pão de dia. De toda hora, profetizando bem, bênção. Meu Deus. Os que vão nos quimbandeiros, o que é que vão procurar? O que é que os quimbandeiros andam a fazer? É isso. É a mesma coisa. Não é isso. O profeta de Deus é justiça. Está a perceber? Quando se fala de justiça, estamos a falar de uma forma, uma vertente, pronto, ampla, não é? Hoje vai te trazer uma palavra de bênção, etc. Mas se chegar a um ponto que está a correr, está a andar de uma forma não sei quanto, seja pastor, seja quem for, ele vai falar. Ele vai falar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Profetia é assim. E hoje até nem as pessoas não sabem o que é profeta. E já perderam-se. Pronto. Porque o pastor vem e diz que é profeta. Não sei quem diz que é profeta. Não sei quantos. Está a perceber? Chega alguém e ainda diz que assim diz o Senhor. Mas será que o Senhor disse mesmo? Estão a perceber? Mas se o Senhor disse mesmo, amém. Amém. Só que, na maior parte, o que acontece as pessoas querem se mostrar. Amém? As pessoas querem se mostrar. E os outros que estão a operar é espírito de adivinho. E estão enganados, pensando que... Tenha cuidado, que Satanás sabe enganar, é? O exemplo é esse aqui de fazer a palavra distorcendo, ficar ao contrário. Porque se alguém disser assim, não, o joio e trigo é na igreja o Senhor disse que deixa trigo e joio crescer junto. É mentira, isso é diabólico. Isso é diabólico. Para a sua igreja, Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, você vem aqui, vai trazer aqui uma porta para o inferno, não é? Traz aí uma doutrina que pode levar muita gente para o inferno e agora você vai dizer que, não, deixa estar, não é? Que é isso? Estão a brigar com isso ou quê? Não, deixa estar, porque Jesus disse que joio e trigo, isso não é na igreja, joio e trigo é o mundo. Somos todos nós. Depois, aqui no mundo, estamos sim todos juntos, como trigo e joio, está lá tudo junto, ok. Mas sabe-se que esses são joios, esses são trigos. Não é na igreja. Igreja é uma parte própria. Agora, se me disser que na igreja há lobos, falsos profetas, não é? Aí já é outra coisa. Mas não podemos colocá-lo na vertente de joio e trigo. Não se pode encaixar uma coisa a outra. Não pode. Porque cada uma situação tem que se tratar de uma forma diferente. Se é lobo, então nós temos que saber como também tratar o lobo. É assim. Não é trigo e joio. Não é trigo e joio. Agora, lobo. Então quer dizer, eu vou deixar o lobo para reinar no... Como é? É desmascarado, é lobo. Tem que
falar, é lobo. Aí vem aquela palavra, tenham cuidado, entre vós vão entrar, etc, mercenários. Então, por que isso para ter cuidado? Para quê? Olha, vamos ficar por aqui. Fica para a próxima. Deus abençoe.